Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar de tolerância microgeométrica ou de rugosidade. Então, tolerância microgeométrica, que comumente nós chamamos de rugosidade, é o tipo de tolerância que nós utilizamos para caracterizar o estado final de superfícies obtidas em processos de fabricação. Geralmente nós estamos mais interessados na rugosidade em superfícies acabadas, ou seja, é uma característica de um produto final, tá bom? Então, quando a gente tem um processo de acabamento, por exemplo, aqui nós temos a imagem de um processo de torneamento, é um pouco complicado falar de tolerância microgeométrica sem falar um pouco de processos de fabricação. Mas, basicamente, o torneamento é um processo de fabricação para obtenção de superfícies cilíndricas de revolução, peças cilíndricas, né? Então, o que acontece nesse processo? Basicamente, a ferramenta realiza um movimento de avanço enquanto a peça gira em torno do próprio eixo. E aí, nesse processo, a ferramenta em contato com a peça vai realizar a remoção de material. Esse material removido é descartado, a gente costuma chamar esse material de cavaco, né? E esse material ele é deformado, né? O processo de remoção de material acontece pelo cisalhamento desse material e ele, nesse processo, ele sofre deformação. E, logicamente, nessa região aqui de contato entre a ferramenta e a peça, são observados altos níveis de atrito e de temperatura. De acordo com os níveis dos parâmetros do processo, enfim, de acordo com o material, a ferramenta que a gente está utilizando, a utilização ou não de um fluido lubrifrigerante, nós vamos ter aqui um acabamento em um determinado nível dessa superfície. E esse acabamento nós conseguimos medir e essa medida nós chamamos de rugosidade. Aqui eu tenho exemplos de fotografias, né? Antigamente se usava muito, ainda se usam, né, em empresas menores, padrões de rugosidade. A principal variável de rugosidade é essa aqui, RA, que é a rugosidade média, e sempre a gente mede a rugosidade em microns. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma rugosidade de aproximadamente 12,5 microns, aqui de 6,3 microns, de 3,2 e à medida que eu vou caminhando para cá, eu tenho valores mais baixos de rugosidade. Ou seja, quanto menor a rugosidade, melhor o acabamento da superfície. Uma rugosidade baixa implica em uma superfície com acabamento melhor, tá? Então, quando a gente fala de uma superfície polida, ela tem uma rugosidade baixíssima, tá? E aí a rugosidade também vai depender do processo de fabricação empregado. Por exemplo, um processo de torneamento vai garantir, aqui está turn em inglês, né? Então são níveis de acabamento que a gente consegue em torneamento, né? Vai garantir uma rugosidade mais alta que o processo de retificação, por exemplo, que a gente utiliza uma ferramenta mais complexa que é o rebolo. Mas basicamente o que se vê em alguns processos de fabricação é uma rugosidade que é o resultado periódico da passagem de uma ferramenta. Porque se a gente pensar aqui, ó, nos parâmetros desse processo, eu tenho nessa direção aqui que a ferramenta avança, que é a direção axial, a direção do eixo da peça, tá? Paralelo aqui ao eixo dessa peça, nós temos esse parâmetro aqui que é o avanço. Em inglês a gente usa a letra F, feed, que é medido em milímetros por volta. Ou seja, a cada volta da peça em torno do próprio eixo, quantos que eu avanço em milímetro? Tá? E vai depender do processo. A gente pode colocar o avanço baixíssimo, por exemplo, em torno de 0,05 milímetros por volta. Tá? Mas também, dependendo do processo, nós podemos trabalhar com um avanço maior, 0,5, né? milímetros por volta, aí vai depender da peça, né, do que a gente deseja como rugosidade, o nível de acabamento esperado. O avanço é um parâmetro que influencia muito na rugosidade, porque se a gente pensar, por exemplo, numa analogia bem simples, né, quando você descasca uma laranja, a cada volta que você dá ali com a faca, na laranja você vai observar a marca periódica ali da faca por onde você passou ela ali na laranja, né? Então, no torneamento é a mesma coisa. Se a gente observar isso aqui mais de perto com o microscópio, a gente vai conseguir observar aqui o resultado da marca da ferramenta. Um processo periódico, devido aqui aos parâmetros que a gente está considerando. O avanço, né, a rotação em revoluções por minuto,
Tá? E tem outros parâmetros também, a profundidade de usinagem, que é quanto que você está removendo aqui no raio da peça, mas essa aula não é para tratar especificamente de processo de fabricação, e sim de rugosidade. Então, vamos entender aqui que quando a gente fala de integridade superficial, nós não temos apenas a rugosidade, né, da superfície para definir o acabamento de uma superfície. Na verdade, a gente tem, além das medidas que a gente observa na superfície, nós temos alterações subsuperficiais, podem ser divididas aqui em fatores mecânicos e fatores metalúrgicos, né? Logicamente, alguns desses fatores podem influenciar aqui na rugosidade, por exemplo, a deformação plástica, né? Alterações na microdureza do material, né? Tudo isso pode alterar a rugosidade. Geralmente, uma superfície que tem dureza maior vai ter uma rugosidade mais baixa, porque é mais difícil de deformar uma superfície mais dura. Tá? Fatores metalúrgicos também, como recristalização e transformações metalúrgicas diversas. Mas voltando aqui para o objetivo dessa aula, que é a rugosidade, né? A rugosidade é uma característica que a gente mede diretamente na superfície. E por que é importante a gente trabalhar a rugosidade? Porque a rugosidade, assim como as tolerâncias dimensionais e tolerâncias geométricas, elas também vão influenciar no funcionamento de uma peça ou de um componente mecânico. Então, se você tem uma peça com rugosidade mais alta, essa peça possivelmente, se ela for acoplada numa outra e tiver um movimento ali, ela vai ter um atrito maior. Tá? Então, uma rugosidade maior vai determinar um atrito maior. Se você tem uma peça com uma rugosidade mais baixa, ela também vai ter uma resistência à corrosão mais alta. Esse é um fator importante, dependendo do tipo de aplicação que você quer para um determinado componente, tá? Então, não somente o material, enfim, os componentes da liga vão determinar uma resistência à corrosão, mas também o processo utilizado e os parâmetros que você utilizou para dar acabamento naquela peça, que vão determinar uma determinada rugosidade. Se você, por exemplo, no torneamento programa um avanço mais baixo, você vai conseguir um acabamento melhor, uma rugosidade mais baixa. Agora vamos tentar trabalhar aqui a terminologia de rugosidade. Eu pretendo fazer uma aula prática onde eu vou ensinar para vocês, vou fazer uma demonstração de como é medida a rugosidade, tá? Mas basicamente o que é feito é o seguinte: nós temos um instrumento que a gente chama de rugosímetro e esse instrumento ele tem uma ponta, tá? Uma ponta bem fina para penetrar ali na superfície. Essa ponta geralmente é feita de diamante sintético, tá? Isso aqui vai num eixo, isso aqui fica em balanço aqui dentro de um sistema eletromecânico, que lógico, às vezes vai num computador, ou alguns já tem um display ali que já faz toda a transformação daquele sinal mecânico num sinal elétrico para te dar os resultados, né? Mas enfim, o fato é que à medida que você vai caminhando com esse apalpador, né, com essa agulha aqui na superfície, numa determinada região, você vai medir um perfil dessa superfície, no final das contas você vai ter um resultado de medição de rugosidade. Esse perfil aqui, a gente chama ele de perfil primário ou composto. Porque a superfície inicialmente ela é composta não somente de rugosidade, mas de rugosidade e de ondulações, né? Quando você tem uma ondulação maior, por exemplo, essa que está separada aqui, ó, isso aqui já é um erro que a gente chama de erro de forma geométrica, que eu tratei com vocês em outro vídeo, né? Por exemplo, a gente poderia trabalhar aqui o erro de retitude ou linearidade. Mas aqui nós temos separado a medição de rugosidade, tá? Então vou colocar aqui, ó, rugosidade. E aqui, ondulação. Ondulação é o perfil, né? Mas, basicamente, como que o instrumento faz essa transformação desse perfil primário, o perfil composto, em rugosidade? Basicamente, ele vai aplicar um filtro e vai guardar somente as ondas de alta frequência. Então, tudo que tiver uma onda maior que uma determinada frequência de corte, ele vai considerar ondulação e vai descartar. E no final das contas, você vai ficar com a rugosidade da superfície apenas, tá bom? E aí, lógico, a ondulação também pode ser importante, né? Mas não para caracterizar a rugosidade, para caracterizar outro tipo de erro, o erro geométrico que eu já tratei com vocês em outro momento, tá?
Ainda falando de terminologia, nós temos aqui no perfil medido alguns parâmetros que são importantes. LT seria o comprimento total que é medido quando a gente faz uma medição de rugosidade, tá? E dentro desse comprimento total aqui, eu tenho um comprimento inicial e um comprimento final que são descartados, tá? O comprimento que é considerado mesmo para calcular os parâmetros de rugosidade é esse aqui, ó, que é o comprimento de medição, porque os comprimentos inicial e final são descartados, porque no início a agulha precisa acelerar para depois manter uma velocidade constante dentro do comprimento de medição e depois ela desacelera para parar, tá? E dentro desse comprimento de medição aqui, nós temos o que a gente chama de comprimento de amostragem ou cutoff, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de cutoff. Nós vamos encontrar também esse símbolo aqui, ó, lambda C, para representar o cutoff. Por norma, a norma ISO determina que o cutoff, aqui está LE, né? Eu vou manter o que está aqui, seja igual a LM, o comprimento de medição ou de avaliação, dividido por 5. Ou seja, dentro desse comprimento, eu vou ter aqui 5 cutoffs, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5. Não ficou bem dividido, mas são 5 cutoffs iguais, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um LM igual a 4 milímetros, né, considerando a norma, o nosso LE vai ser igual a 0,8 milímetros, tá bom? E aí tem um detalhe importantíssimo sobre o cutoff, que ele é o valor do comprimento de onda de filtragem. Então, se você determina um cutoff igual a 0,8, todas as ondas que tiverem comprimento maior que 0,8, que o valor do cutoff, vão ser descartadas, não vão ser consideradas como rugosidade, vão ser consideradas como ondulação, como um erro de forma geométrica, tá bom? Então, é importantíssima a definição do cutoff, tá? Geralmente, quando você tem um instrumento, um rugosímetro, você consegue, a partir do manual, acessar valores de cutoff recomendados de acordo com o processo que você está caracterizando ou de acordo com as distâncias entre os sulcos que você observa na superfície usinada. Esse valor de 0,8 a gente utiliza muito em processos de fabricação por usinagem, por exemplo, em torneamento geral, né? A gente utiliza muito. Mas em processos que a gente tem um acabamento melhor, a gente costuma utilizar um cutoff mais baixo, de 0,25, por exemplo, né? Então, por exemplo, em retificação, a gente costuma utilizar esse cutoff, o que vai determinar aqui um comprimento de avaliação LM igual a 1,25, tá certo? Então, continuando, vamos falar agora aqui de parâmetros de rugosidade. Então, eu desenhei aqui um perfil, vamos supor que é um perfil que foi medido com um rugosímetro, tá? Um perfil de rugosidade, não um perfil primário. Então, aqui já é um perfil filtrado, tá, pessoal? Eu vou falar do parâmetro mais importante de rugosidade primeiro, que é a rugosidade média RA, tá? Então, esse é o parâmetro principal para caracterizar o estado de superfícies. É o parâmetro que é determinado por norma. Se você for considerar um parâmetro de rugosidade em um desenho técnico, o principal é esse parâmetro. Tem que ter esse parâmetro. Você pode colocar um parâmetro adicional se você quiser, mas o recomendado por norma é esse daqui, tá? A rugosidade média, ela vai ser a média dos desvios absolutos do seu perfil amostrado. Como assim? Quando você faz a medição com o rugosímetro, na verdade, ele não vai pegar um perfil contínuo aqui. Você pode ter até um instrumento que tem um display que te mostra esse perfil, né? Como se fosse um perfil analógico, mas na verdade, como é um instrumento digital, ele vai pegar para você algumas observações. Então, ele vai pegar esse valor, depois, com um espaçamento constante, ele pega esse valor aqui de rugosidade, tá? Depois ele vai pegar aqui esse valor aqui, né? E depois ele vai pegar esse valor aqui, depois ele vai pegar esse valor e assim sucessivamente, mantendo o espaçamento aqui constante, né? Ele vai pegar muitas observações aqui, né? Aqui eu estou colocando um espaçamento maior para a gente conseguir observar, né? Mas ele realmente pega muitos pontos aqui, ele pega com uma frequência bem alta, justamente para ter uma boa caracterização da superfície. E aí o que acontece? Essa linha central aqui, ó, a gente chama de linha média. Depois que é feita a filtragem, essa linha média ela vai dividir o seu perfil aqui, considerando a área aqui dos vales,
tá? Toda, eu vou colorir só o final aqui dos vales, tá? E a área dos picos igual, ou seja, se você fizer a integral, né, desse perfil aqui em relação à linha média, essa área dá nula, porque você tem áreas abaixo da linha média que representa 50% da área total e acima da linha média os outros 50%. E aí, para eu ter uma medida de rugosidade média, ou seja, digamos assim, uma medida de tendência central de variação do meu perfil, eu vou fazer o somatório para i igual a 1 até n de todos os valores absolutos amostrados. Então, isso aqui, por exemplo, esse primeiro valor eu posso chamar de y1, esse segundo de y2, esse terceiro de y3, y4, y5, até um último valor, né? Então, para i igual a 1 até n, eu somo os valores absolutos. Por que eu somo os valores absolutos? Então, o que significa isso? Esse valor aqui que é negativo, eu tenho que pegar o módulo dele, tá? Esse daqui também que deu negativo, eu vou pegar o módulo. E aí, no final, eu vou ter um resultado médio de rugosidade, que vai me dar uma dispersão média do meu perfil. Só que aqui eu só fiz a soma, né, para igual a 1 até n dos valores absolutos amostrados, né, e para eu ter a média, eu tenho que dividir por n. Então, esse é o nosso parâmetro de rugosidade média, né? Se eu pensasse de forma analógica, ou seja, se eu não pensasse em pontos discretos, ao invés do somatório, nós poderíamos fazer a integral aqui, tá? Um segundo parâmetro muito importante também é a rugosidade máxima RZ. A rugosidade máxima RZ é um parâmetro aí, digamos, de dispersão do nosso perfil. Então, observem aqui que nessa segunda ilustração do mesmo perfil, eu simplesmente desenhei o mesmo perfil e copiei ele duas vezes aqui para baixo. Na segunda ilustração, eu fiz uma divisão aqui, ó. Na verdade, eu coloquei as 5 divisões aqui que determinam para a gente o que a gente chama de cutoff. Então, aqui seria o nosso lambda C, né? O nosso cutoff que vai determinar o nosso comprimento de filtragem. Todas as ondas que tiverem comprimento maior que esse valor são consideradas ondulações ou erro geométrico, tá? E o que não for filtrado, que tem uma frequência maior, é a rugosidade, que é isso aqui que sobrou. Então, o que acontece? Esse parâmetro RZ ele vai ser calculado da seguinte forma: dentro de cada cutoff vai ser considerado aqui o pico mais alto e o vale mais baixo. E aí, por exemplo, dentro desse primeiro cutoff aqui, ó, essa amplitude desse pico mais alto e desse vale mais baixo, eu vou chamar de RZ1, tá? Aqui no segundo cutoff eu vou pegar novamente aqui, ó, o pico mais alto e o vale mais baixo, e essa diferença aqui eu vou chamar de RZ2. E aqui no terceiro cutoff eu vou pegar novamente aqui o vale mais baixo, o pico mais alto, e aí essa amplitude que eu vejo aqui eu vou chamar de RZ3. Aqui no quarto também vou pegar aqui o pico mais alto, o vale mais alto, e aí eu vou chamar isso daqui de RZ4. E por fim aqui no último, né, nós temos aqui o RZ5. Beleza? E aí o RZ vai ser a média desses RZs. Tranquilo? Então, como eu tenho geralmente 5 cutoffs, né, eu já deixei pré-determinado aqui. Mas, lógico, no seu rugosímetro, você pode configurar, se você quiser, um número maior de cutoffs dentro do seu comprimento de avaliação. Mas o que é recomendado por norma é 5 cutoffs. Então, por isso que eu simplifiquei a fórmula dessa forma. Essa medida, ela é uma medida de dispersão, porque ela vai pegar aqui 5 amplitudes dentro dos cutoffs e vai te dar um valor aqui da sua rugosidade máxima empregando essa fórmula aqui. Mas a gente tem ainda um outro parâmetro que a gente chama de rugosidade total, ou RT. Esse parâmetro RT, eu vou considerar todo o meu perfil e vou pegar aqui o pico mais alto do meu perfil, tá? Vou até fazer um desenho aqui. E vou pegar o vale mais baixo de todo o meu perfil, que é esse daqui, ó. E aí, basicamente, RT vai ser essa amplitude do seu perfil, tranquilo? Simplesmente essa amplitude. Lembrando que todos esses parâmetros são medidos em micrômetro. Lembrando que 1 micrômetro é igual a 10 elevado a menos 6 metros. Ou seja, uma parte em 1 milhão de 1 metro é 1 micrômetro, beleza?
Beleza, então já que a gente explicou os parâmetros principais, vamos falar aqui da simbologia de rugosidade. Então é o seguinte, a gente tem essa simbologia aqui que define classes de rugosidade. Tá? Eu tenho da classe N1 até a classe N12. Quanto maior a classe, maior o valor de rugosidade, ou seja, eu tenho uma rugosidade melhor nessa classe N1, de 0,03 micrômetros. Mas lógico que não é qualquer processo de fabricação que me dá uma qualidade como essa. Os processos que eu costumo trabalhar aí, geralmente a gente trabalha aqui nessa faixa aqui, ó. Os processos de fabricação por usinagem. No máximo, no mínimo até aqui, né? Os melhores valores de rugosidade que a gente já conseguiu aí. E aí eu posso empregar tanto a classe num desenho técnico ou o valor de rugosidade, tá? Fica a meu critério aí. Tem uma simbologia antiga que caiu em desuso, né? Essa simbologia aqui utilizava-se desse símbolo de triângulos, né? E aí você colocava, por exemplo, você tem um desenho técnico lá, se você colocava um triângulo nessa superfície, igual está aqui, ó, significa que você tem uma superfície com acabamento obtido por usinagem, tá? Aí, mas é uma usinagem mais grosseira, uma usinagem em desbaste. Aí, se você quer um acabamento melhor, você adiciona 2 triângulos, que aí você vai ter uma usinagem em acabamento. Por exemplo, torneamento a gente empregaria um avanço mais baixo para obter uma superfície com um acabamento melhor. Agora, se você emprega 3 triângulos, aí você tem uma superfície retificada ou polida, beleza? Mas essa simbologia caiu em desuso, porque só tinha essas 3 opções, né? E tem também esse símbolo aqui quando você não deseja um acabamento para aquela superfície. Então, por exemplo, quando você coloca esse símbolo aqui, você obteve, por exemplo, essa peça por fundição ou por um processo de conformação, você pode deixar ela sem um processo de acabamento por remoção de material, como a usinagem, que geralmente vai deixar um acabamento melhor, tá? E então, com essa simbologia aqui das classes, você geralmente tem a possibilidade de especificar melhor o nível de rugosidade que você quer, tá? E aí, o que acontece? Considerando aquelas classes de rugosidade, a simbologia nova, que é mais comumente utilizada hoje, emprega esse símbolozinho aqui que parece um V. Ó. E aí, quando eu tenho só esse V, a remoção de material é facultativa. Já quando eu tenho V com essa linha horizontal aqui, a remoção de material é obrigatória. E aí, quando eu tenho esse círculo aqui, não se permite a remoção de material, tá? Então, deixa eu só especificar aqui o que eu estou querendo dizer aqui, né? Remoção de material. E aí aqui eu tenho uma vista, um corte, né, de um desenho técnico, só para a gente ver alguns exemplos aqui de emprego dessa simbologia. Por exemplo, aqui em todos esses símbolos eu empreguei aqui esse símbolo com essa linha horizontal, ou seja, em todas essas superfícies aqui você tem a necessidade de realizar a remoção de material, ou seja, de empregar um processo de fabricação que exige remoção de material. E geralmente esses processos são os processos que a gente chama de processos de usinagem, torneamento, frisamento, furação. Esses são os processos de usinagem convencionais, né, mais comumente empregados, mas a gente tem processos de usinagem não convencionais, por exemplo, eletroerosão, usinagem via jato d'água. A gente tem um processo que é um processo de usinagem convencional, mas é um processo de usinagem com a ferramenta de geometria não definida, que é o processo de retificação, né, que está aqui. Então, aqui também já é um exemplo que mostra para a gente que a gente pode definir aqui qual processo que eu quero que seja empregado para obter uma determinada superfície, tá? Então, quando eu coloco aqui retificado, eu tenho que fazer o acabamento dessa superfície por retificação. Se eu colocasse torneado, seria por torneamento. E lógico, né, tem que se ter um pouquinho de conhecimento também dos processos de fabricação para saber o tipo de superfície que você consegue obter, né, com cada processo. Por exemplo, eu já disse para vocês agora há pouco que torneamento é para superfícies cilíndricas de revolução, mas conforme eu disse também, essa aula não é de processos de fabricação, tá? Aqui, por exemplo, nesse caso, quando eu coloquei assim, ó, 3,2, eu poderia ter colocado também, ao invés de 3,2, a classe de rugosidade, a classe N8, tá? Qualquer um dos dois teria o mesmo significado. Como assim? O que significaria isso? Eu tenho que ter, no máximo, nessa superfície aqui, uma rugosidade média RA
de 3,2 microns. Se eu tiver uma rugosidade mais grosseira que essa, isso significa que essa peça não está atendendo a essa tolerância microgeométrica que foi exigida nesse desenho técnico aqui. Então, é importantíssimo você observar o que está sendo exigido no desenho técnico para atender às tolerâncias de rugosidade. Porque se você talvez tenha uma tolerância de rugosidade maior que essa que foi exigida, talvez você vai ter um atrito maior que o desejado, consequentemente você vai comprometer o funcionamento desse componente aí. Mas é isso, a gente poderia ter outros parâmetros aqui na simbologia. Por exemplo, eu poderia ter aqui, né, o tipo de acabamento que eu quero, se eu quero as linhas em paralelo ou perpendiculares. Lógico que quando a gente fala de retificação, a gente tem um acabamento que é não periódico, né, mas só para dar exemplo, porque aqui tem ali embaixo onde eu colocaria geralmente essa simbologia, tá? Eu poderia determinar aqui também, por exemplo, se eu coloco um 2 aqui na frente do símbolo, isso significa que eu vou determinar um sobremetal de 2 milímetros para remover no último passe de acabamento de usinagem e determinar essa qualidade aqui de no máximo 0,4 microns de rugosidade. Eu poderia determinar aqui também, por exemplo, 10, né? Se eu coloco 10 aqui, seria o que? O comprimento que eu quero de medição de rugosidade, o comprimento de amostragem. E lógico, dentro desses 10 milímetros, dependendo do cutoff, do comprimento de avaliação que eu considerar, eu vou ter que medir mais uma vez para alcançar esse comprimento que eu posso determinar aqui. E basicamente é isso sobre rugosidade, tá? É um parâmetro importantíssimo para determinar o acabamento de superfícies e tem muita influência aí no funcionamento de um componente acabado. Geralmente a gente consegue uma rugosidade melhor em processos de acabamento. Geralmente processos de usinagem nos dão uma rugosidade baixa, que são processos que a gente trabalha o acabamento de superfícies a partir da remoção de material. Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.